Há óperas que atravessam os séculos, há outras que passam séculos à espera de serem descobertas. Hércules amante, Hércules apaixonado, talvez seria esta a tradução em português. Pertence a esta segunda categoria, escrita em 1707 por Antónia Bembo, uma compositora veneziana que encontrou refúgio na corte de Luís XIV, depois de fugir de um casamento violento, uma obra que nunca tinha estado em cena. Mais de 300 anos depois chega finalmente aqui à Ópera de Bastilha, em Paris, numa produção dirigida por Leonardo Garcia Alcaroni, encenada por Nettia Jones. É uma história de poder, de desejo, abuso, resistência, de liberdade feminina, temas do século XVII, mas que poderiam ter sido escritos hoje. No centro da história está Iolé, uma jovem perseguida pelo desejo de Hércules, uma mulher que resiste mesmo quando todos à sua volta parecem ser mais fortes do que ela. O papel é interpretado pela soprano portuguesa Ana Vieira Leite, uma das vozes mais luminosas da geração do canto barroco, entre a fragilidade e a determinação, entre a doçura e a coragem. A sua Iolé torna-se uma das presenças mais marcantes desta criação mundial. Encontramos-nos aqui nos bastidores da Ópera Bastilha para falar desta mulher chamada Iolé, desta compositora chamada Antónia Bembo e do privilégio raro de dar voz a uma obra que esteve mais de 3 séculos à espera de ser ouvida. Olá, Ana, obrigada de estar aqui. Passamos a vida a interpretar obras que carregam séculos de história. Desta vez aconteceu o contrário. Foi preciso dar história a uma obra que nunca tinha sido apresentada. Como é que se entra numa aventura destas? É um grande desafio fazer parte de uma estreia de uma obra, no geral, mas fazer parte de uma obra, da estreia de uma obra do século XVIII que foi esquecida e fazer essa estreia nos tempos atuais tem um peso ainda maior, porque normalmente estamos habituados a fazer estreias de óperas, neste caso contemporâneas, e onde não há qualquer referência, mas fazer uma estreia de uma ópera que também não tem qualquer referência, mas que o público já está habituado a uma certa forma, a um certo rigor que é o barroco, traz muitas expectativas e muita responsabilidade. Esta ópera em particular, neste edifício que é a Ópera da Bastilha, que é um edifício que não está habituado a ter ópera barroca, é ainda um peso maior, porque é uma sensação de provar que podemos fazer tudo nesta ópera e não interessa a obra e se foi esquecido ou não. É também uma forma de mostrar que o barroco também pode ocupar qualquer espaço. Exatamente. É isso que estamos a tentar lutar e tem sido um sucesso encher a curiosidade das pessoas de quererem ouvir algo que foi esquecido. Prova isso tudo. A personagem Iolé é alvo de desejo obsessivo de Hércules. Apesar disso, nunca se apresenta como uma vítima passiva. Como é que se constrói a força interior desta personagem? Iolé é sem dúvida um grande presente para mim. Eu adoro interpretar mulheres com garra, com uma história, e gosto muito de observar o arco da personagem e como é que cresce do início até ao fim. E para mim, sem dúvida, foi um processo muito rico, porque fez-me também imaginar o background, pensar como é que foi a sua educação para justificar certas decisões que ela teve mais tarde na ópera. E é uma mulher, sem dúvida, jovem, carismática, muito pura também, muito fiel a ela mesma, por isso podemos questionar um pouco as suas decisões, mas nunca o porquê, porque ela sempre o fez para defender quem amava. E vendo isso numa jovem, é incrível. Para mim, só me dá ainda mais força de querer contar a história desta jovem mulher. Ouvir esta música pela primeira vez, o que é que surpreendeu mais? Há momentos em que sentimos ecos da tradição italiana, outros da tradição francesa. Como é que descreveria este universo musical?
é muito particular. É algo que eu nunca tinha ouvido. Eu sempre fiz ou música francesa ou música italiana e era muito claro os dois estilos. Aqui, sem dúvida, que há a influência dos dois. Há a elegância francesa e ao sentimento italiano, em que nós podemos passar de um recitativo claramente italiano para uma dança, um balé francês. E foi muito, muito engraçado. Podemos encontrar esses momentos e saber, o nosso papel foi um pouco ligar esses momentos e compreender o porquê desses momentos estarem ligados. E foi sem dúvida uma descoberta muito interessante. Não sabia como ia soar. Eu reparei que todos os meus colegas estávamos todos no mesmo patamar, porque ninguém sabia como é que ia ser. No primeiro dia de ensaios foi quando descobrimos, não, esta música é bonita. Uau, é que nós não fazíamos ideia como é que... Era estranho, entrava, mas não ficava. Há aqui algo que temos que compreender e só mesmo quando tivermos os músicos e o maestro é que vamos começar a entender as suas intenções. Essa ligação também se constrói ao longo dos ensaios, essa ligação entre várias correntes, entre vários estilos? Sem dúvida, sem dúvida. Isso ajudou muito a descobrir e a tentar interpretarmos a ópera da melhor forma ou da forma... Nem vou dizer que é a forma tradicional, porque nós não sabíamos, porque a obra nunca foi feita, não há registros disso, mas tentámos também encontrar a forma contemporânea de a fazer. Eu acho que isso foi o mais importante nesta criação, foi de tentar trazer um pouco de nós, de cada um, a esta ópera. Isso terá sido muito provavelmente a intenção da encenação de Nettie Jones, que transporta a história para um ambiente muito contemporâneo, com referências ao poder, à masculinidade tóxica e também ao consentimento. Isso muda a forma como vocês passaram a olhar para a obra? Sem dúvida, sem dúvida. Um olhar de uma mulher é sempre diferente de um olhar de um homem. E vice-versa. Isso depende das suas vivências, dos desafios da vida, dos privilégios, dos direitos, dos deveres, tudo depende. E foi muito interessante ver a versão da Nisha desta obra, porque já tinha visto e já tinha ouvido outras versões de Cavalli, da outra obra, de Ercole Amante, que não frisava estes pontos. A história normalmente é contada de uma forma um pouco mais encantada e a parte da sedução de Ercole, neste caso com Iole, foi sempre levada de uma forma muito leviana, nunca se associava à parte do sentimento da mulher. E também em relação à outra personagem, da Yanira, que é a ex-mulher do Ercole, toda a parte de sofrimento foi sempre feito de uma forma um pouco mais leviana e também penso que está muito bem ilustrado na música de Bembo, que também é muito diferente de Cavalli. Este sofrimento feminino e o poder feminino está muito, muito marcado nesta ópera. Cavalli não pensou tanto na narrativa e pensou mais na música, ou pelo menos na narrativa de Bemba? Eu acho que para analisarmos a obra de Bembo, a obra em si, é muito importante encontrarmos o contexto em que ela foi feita, que foi diferente de Cavalli, foi cerca de 50 anos depois, penso eu. Ela, tendo sido aluna dele, encontrou o libreto e não se sabe as razões dela ter escolhido este libreto, nem o porquê de ter, aos 67 anos, ter decidido de fazer a sua primeira ópera. Mas há pessoas que ligam um pouco a história às suas vivências e provavelmente foi isso que a levou, porque ela teve um casamento forçado, ela tentou fugir um casamento bastante violento. E ela tentou fugir, tentou ter o divórcio, não conseguiu, fugiu de Veneza para Paris e pensa-se que foi um pouco o contar esta história e dar essas tais importâncias a estes pontos da história. Dela? Sim. Há uma ideia recorrente
consciente de que o repertório barroco exige uma grande precisão técnica, mas também uma grande liberdade expressiva. Onde é que se encontra o equilíbrio entre estas duas dimensões? É algo que eu tento sempre encontrar, que ainda estou em procura, porque sem dúvida que há um rigor técnico. E, por exemplo, nesta ópera, especificamente, eu que estou habituada a cantar muito Handel, que é um pouco mais tardio, é outro tipo de linguagem. Aqui nada estava muito específico, não há uma área, não há claramente andamentos específicos, o texto corre, a música corre. Então para nós foi muito importante estabelecermos o que era área, o que era recitativo, foi no nosso trabalho. E, por exemplo, aqui nos recitativos são muito graves ou muito médios, e isso faz com que saia uma voz muito mais falada, muito mais real. E é algo que foi tecnicamente algo que estamos sempre a tentar construir e tentar melhorar. E depois as partes cantadas são muito mais agudas e muito mais melodiosas. Eu acho que nesta obra em específico a parte que eu mais gosto são os trios e os quartetos, que são de uma beleza que para nós, eu sei que até já li algumas críticas que não acreditam que foi escrito por ela. Mas a beleza disto é deslumbrante, isto é deslumbrante. Como é que de toda esta obra, do nada sai um trio, um quarteto com uma beleza barroca alucinante, e é a parte que nós gostamos. Não é exatamente, ninguém está à espera. Ninguém está à espera. Eu acho que nenhum dos cantores, mesmo até o maestro, que já tinha lido bastantes vezes a ópera sozinho, quando ouviu com as vozes, com os instrumentos, eu acho que foi no primeiro dia em que nós estivemos com a orquestra e nós percebemos a importância desta obra e o desafio e a responsabilidade que é mostrarmos isto ao público. E tecnicamente é sempre um desafio, é sempre encontrar o meio termo entre o sentimento. Há muito sentimento já escrito na música, às vezes é só deixar ele falar. Esta ópera é cantada em italiano. A língua vai ter influência no timbre, nos vossos timbres? Eu acho que tem um pouco. Eu sinto muito bem a cantar em italiano, mas há línguas que são mais difíceis, porque temos que adaptar um pouco os fonemas. O alemão, por exemplo? O alemão, por exemplo, é bastante mais difícil, muito mais percutido em termos das consoantes. Ou seja, é um trabalho muito interessante, e normalmente no italiano as vogais são muito mais abertas, deixam-nos muito mais cantar as vogais, e isso traz outro tipo de lirismo, penso eu, e é muito importante nesta obra em específico. Trabalhar com Leonardo Garcia Alarcón tornou-se uma constante no seu percurso. O que é que ele traz aos ensaios e à construção musical de diferente? Eu conheço o Leonardo desde os meus estudos, porque ele foi meu professor em Genebra, e é muito interessante esta relação que nós fomos criando, porque eu lembro perfeitamente desde as primeiras aulas que tive com ele, que me fascinou a paixão que ele tem pela música. É notório em todo o seu discurso, e os olhos dele brilham a falar de música no geral. E isso inspirou-me bastante. Eu lembro-me das primeiras aulas e senti, ok, é isto que eu devia sentir, é isto que eu devo sentir, é isto que eu devo procurar em cada trabalho, em cada música que faço. É esta inspiração pela obra que está escrita, pela música, pelas notas, ele vai ao pormenor, vai aos intervalos, o que significa, o que não significa, ele estuda todo o background, e ele tem um pouco esse poder de fazer com que toda a gente à volta dele se apaixone pela música, como ele tenta mostrar qual é a visão dele da música. Isso é incrível. No primeiro dia de ensaios, antes de abrirmos a partitura, ele contou a história toda de Bembo e como é que ele encontrou esta partitura, e nós ficamos completamente rendidos a esta história e deu-nos ainda mais vontade. Ou seja, é um trabalho de criação, é um trabalho de tentar encontrar uma espécie de família, de unir toda a gente, unir instrumentos
solistas, coro, tudo é o trabalho dele é sempre isso de unificar e de fazer uma obra de arte. E para ele tudo que ele se compromete é uma obra de arte e vai sempre defendê-la até ao fim. E é muito interessante fazer esse tipo de trabalho. Lá está, neste trabalho em específico, sendo algo que não se conhece, é como se fosse uma criação. Nós estamos a criar dentro de algo que já está escrito. Ou seja, também há momentos em que temos que mudar alguma coisa de última hora. Isto não está a funcionar. Vamos fazer isto de outra forma. E nós temos também que estar um pouco mais flexíveis nisso. Eu, como já o conheço, já sei que isso funciona desta forma. E funciona dos dois lados? Das duas partes? Da parte dele para vocês, mas ele também tem essa receptividade. Sim. Eu acho que é muito importante também perceber os limites. Ele tenta sempre perceber bem o cantor, tentar perceber o limite e puxa muito por nós. Pelo menos por mim, ele já me conhecendo, então, Ana, tu consegues ainda mais, vai para isto, não tenhas medo, porque é que estás a fazer desta forma, tu acredita em ti, se fizeres isto desta forma vai-te ajudar, ou seja, é sempre uma partilha e acho que isso é muito importante nos mestres, nas pessoas que criam, é de acreditar nas pessoas que têm à frente e puxar de forma a que seja a melhor versão deles ali em palco. Estamos aqui na Ópera Bastilha, em Paris, uma das maiores casas da ópera do mundo. O que é que se sente quando sobe a este palco, numa produção que é uma estreia mundial, com esta dimensão? Eu sinto muita responsabilidade, porque realmente é uma grande ópera e lá está, é um monumento muito importante aqui em Paris, pela sua importância como edifício, mas também no panorama cultural europeu, não é? E trazer esta ópera aqui, fazer parte desta criação, para mim tem sido uma experiência incrível. Eu estou a aprender imenso. Acho que foi um dos maiores palcos que eu já cantei. Por isso é sempre uma aprendizagem perceber até que ponto eu consigo me adaptar a este espaço, até que ponto é que eu, enquanto performer, consigo fazer com que a minha emoção, fique tão pequenina num palco gigante para um público enorme. Ou seja, foi toda uma grande aprendizagem e estou muito contente por aqui estar e espero voltar. Vamos ver. Depois desta ressurreição de Antónia Bembo, fica a sensação de que ainda há muitas mulheres compositoras escondidas na história da música. Esta produção pode ajudar a mudar o repertório que ouvimos nestas grandes salas, nestes grandes palcos da ópera? Eu espero que sim. Eu acho que já foi um grande passo termos chegado onde chegamos hoje. Acho que há 15 anos atrás ninguém esperava que tivéssemos este tipo de obra de uma mulher do século XVIII, nunca antes ouvido. Aqui, nesta ópera específica, se fosse Garnier, ainda alguém podia pensar um bocadinho, mas aqui na Ópera Bastilha, eu acho que foi um grande passo e cada dia é um passo que estamos a dar para que haja uma igualdade e que se descubra ainda mais estas relíquias. Neste caso, não há muito que se saiba, mas quem sabe, podemos agora encontrar algo do século XVIII que está escondido, mas também para as mulheres contemporâneas. Eu acho que se contam pelos dedos das mãos as mulheres que tiveram a oportunidade de estrear neste palco as suas obras, por isso acho que espero que abra portas e que não só neste palco, mas por outros palcos pela Europa, pelo mundo, está na hora de dar mais foco às mulheres. Ana, e convém talvez lembrar para quem nos ouve, para quem nos vê, que a programação da Ópera Garnier e a programação aqui da Bastilha é bastante diferente. Aqui temos uma programação mais contemporânea. Exatamente. É um palco contemporâneo, não é? É um palco feito para grandes orquestras sinfónicas, algo grande, vozes grandes
o barroco é algo mais pequeno, que Mais estamos à espera de mais ver pequeno. emoções, de sentir, mesmo até Garnier é bastante grande para a música, eles pouco ousam fazer isso. Mas, ou seja, é um grande desafio estarmos aqui, sem dúvida. Muito obrigada, Ana Vieira Leite, muito obrigada por nos receber aqui nos bastidores, na Ópera da Bastilha, aqui em Paris. Esta conversa acontece depois da estreia mundial em palco de Hércules Amante, em cena, até dia 14 de junho, aqui onde nos encontramos, na Ópera da Bastilha, uma obra que esperou mais de 300 anos para ser ouvida e que tem uma soprano portuguesa entre os seus rostos mais marcantes.